bolsa Búzios, essa bolsa saco ou bucket bag, que, olha, tem um enforcador também de crochê, olha só. Você abre aqui por cima, pega, coloca tudo que você precisa, depois você fecha. Ela tem a alça regulável, então você pode ajustar o tamanho da alça conforme o seu desejo. E aí depois você prende com o mosquetão e você vai poder dar para aquela criança maravilhosa que você conhece, que vai amar ter uma bolsa como essa. Por isso eu me lembrei de fazer na época do Dia das Crianças, mas em toda a época do ano vai ser um grande presente. E se você fizer com um fio mais grosso, você vai ter uma bolsa maior, um fio de malha, um fio com uma espessura maior, então você vai ter vários tamanhos de bolsa também. Eu sou Letícia Bittencourt e adoro fazer bolsas de crochê. Então já se inscreve no meu canal para que você possa sempre ficar sabendo das novidades em primeira mão. E não esquece de curtir esse vídeo para que mais crocheteiras possam receber essa sugestão de bolsa, para que elas possam aprender. Eu passo vários detalhes super importantes durante a aula desta bolsa. É a bolsa Búzios. Então eu agradeço se você puder curtir, comentar para que ele possa, para aumentar mais o engajamento do meu canal. Vamos lá aprender? Para fazer a bolsa Itaúna, nós vamos precisar em torno de 200 gramas de fio náutico 3 milímetros, uma agulha de 4 milímetros. Para acabamento, você pode utilizar uma outra agulha mais fina de 2 milímetros, ou um passador de elástico, ou uma agulha de tapeceiro. Vai precisar também de um isqueiro para queimar o fio, marcadores de ponto, tesoura e para a alça, vamos utilizar esta argolinha e este mosquetão pequeno também. Vamos fazer uma alça regulável. Vamos iniciar a nossa base circular com o círculo mágico, não é mesmo? E aí nós vamos passar o fio desta forma na sua mão, ó. E vamos tirar esse dedo aqui de dentro do círculo. Tô segurando aqui com o dedão e o indicador. Vou pegar o fio, passar a agulha aqui por baixo do fio e vou segurar o fio com esse dedo aqui. Vamos passar o fio por dentro, a agulha por dentro do círculo mágico para pegar o fio lá atrás. Desta forma aqui. E agora eu vou soltar o círculo mágico da mão esquerda e vou ajustar o fio para passar por dentro das duas alcinhas. E aqui eu tenho o meu primeiro ponto baixo. Agora, nós vamos passar a agulha aqui por dentro e trazer o fio para fazer os próximos pontos baixos. Sugiro que você não aperte esses pontos, para que ele não deixe um buraquinho no seu círculo mágico. Então, deixa eles bem folgadinhos. Nós vamos fazer um total de 6 pontos. Então, vamos deixando ele bem folgados. A gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. O quinto, olha, dessa forma. E o sexto. Muito bem, agora a gente vai fechar aqui o círculo mágico. E olha só, com os pontos folgados, você vê que ele fecha o círculo, né? Então, aqui você tem o primeiro, que é pequenininho, o segundo, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. O sexto é esse aqui que tá sem a cabeça, né? A cabecinha do ponto você conta por aqui. E aí, essa cabecinha aqui, você vai fazer quando você fechar aqui o círculo mágico. Então, eu tiro a agulha do círculo, passo a agulha aqui, ó, por dentro da cabeça do primeiro ponto baixo, não aquele inicial, o ponto baixo que a gente fez em seguida, e aí eu puxo o fio lá pra trás. Dessa forma. Olha só. Vamos ajustar, para o fio não ficar muito folgado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 alcinhas da cabeça do ponto. Então, você ajusta. E agora, para dar firmeza na sua base, eu sugiro que você faça pontos baixos centrados. Como é que você faz esses pontos? Você vai entrar
aqui, ó, no corpo do ponto. Aqui tem um Vzinho, ó, do primeiro ponto, e a gente vai entrar aqui, ó, no meio do Vzinho, ó. Vê só, aqui? Então, a gente vai inserir a agulha aqui no meio, vai pegar o fio lá atrás, ó, passa pelo meio, aqui você vai... Quando você passa aqui pelo meio, ó, você pode botar um marcador para te ajudar a não perder esse ponto. O fio é escorregadio, né? O fio náutico. Então, ó, ele tá aqui. Então, vamos inserir a agulha aqui, ó, desta forma. Sai lá atrás. Você pega o fio do rolo, cuidado para não pegar o fio do círculo mágico, traz para frente. E agora, você pega a alcinha desse ponto aqui e tira o marcador. Agora, você pega o fio do rolo e passa aqui por dentro dessas duas alcinhas. Então, você tem o seu primeiro ponto baixo sem a cabeça. Esse aqui não tem a cabeça. E você vai inserir a agulha aqui nesse mesmo lugar. Você vai fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Desta forma. Vamos aqui pro próximo ponto. Aqui, ó, o Vzinho aqui. Você vai inserir a agulha aqui dentro, vai sair aqui atrás, ó, no meio dos duas alcinhas aqui de trás e vai puxar o fio pra frente. E aí, você vai dar uma laçada e tira 2. Agora, nós vamos de novo aqui nesse mesmo ponto, sai lá atrás, pega o fio e aí, fiz o segundo ponto nesse ponto de base. Agora, vamos pro próximo. Olha aqui, ó, ele fica aqui. Não é para colocar a agulha aqui, não. É para colocar a agulha aqui no meio do ponto do ponto baixo. E aí, você passa aqui no meio das duas. E aí, tem que sair aqui atrás também no meio das duas alcinhas do ponto, ó. Dessa forma. E aí, você vai fazer 2 pontos aqui no ponto de base. E a gente vai fazendo isso por toda a volta. Como nós fizemos 6 pontos no inicial, vão ter que ter 12 pontos aqui quando você terminar. Agora que eu terminei de colocar os 12 pontos aqui no círculo, vê que abriu o ponto aqui? Então, a gente pega uma agulha, o círculo ficou com uma bolinha no meio. Aí, você pega uma agulha mais fina e puxa os fios, ó, pra ele preencher esse espacinho. Que coisa, né? A gente fez o ponto folgado e ele abriu aqui. Então, você pega e puxa esse fio aqui, ó, para ele fechar aqui o círculo. Vamos ver. Opa! Quase que eu perco aqui o ponto. Vamos puxar o fio do círculo mágico aqui assim, ó, para ver que, olha, já ficou mais fechadinho. Então, aqui, ó, nós temos o primeiro pontinho, que é esse, 2, 3. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E a cabecinha do 12º ponto a gente vai fazer quando a gente puxar a alcinha do ponto aqui pra dentro. Agora, vamos colocar o marcador aqui, para que esse ponto não se perca, enquanto você está inserindo aqui, ó, a agulha no meio do primeiro ponto. Olha só. E aí, ele vai sair aqui atrás, entre os dois. E eu vou pegar o fio que vem do rolo, vou puxar com a agulha aqui pra frente e vou, olha só, pegar a alcinha desse ponto aqui. E vou tirar o marcador. E agora, você puxa o fio por essas duas alcinhas. Ops! Ó, dessa forma. E agora, a gente vai fazer um ponto e no seguinte, a gente vai fazer 2 pontos. Saiu lá atrás e a gente faz um e depois outro ponto no mesmo lugar. E a gente segue fazendo um ponto sozinho e um ponto duplo no próximo ponto, até chegar aqui no final. Agora que nós chegamos aqui no final, fazendo um ponto e 2 juntos, nós temos 17 cabecinhas de pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
alongo o fio, passo na cabecinha do outro ponto e trago o fio aqui para trás. Agora, a gente fez a cabecinha do 18º ponto. Coloco o marcador para a gente iniciar a próxima carreira. Agora, para iniciar a próxima carreira, eu vou inserir aqui no meio do ponto baixo. Eu vou fazer o ponto baixo centrado, vou trazer para frente e vou prender essa alcinha aqui atrás. E agora, eu vou fazer outro ponto neste mesmo ponto de base. Fiz 2 juntos e agora eu vou fazer 2 sozinhos, pontos baixos centrados. E a gente segue fazendo 2 juntos e 2 sozinhos. Sempre fazendo o ponto baixo centrado, pegando no meio, que aí você fica com a bolsa bem estruturada. Aqui, ó, bem no meio do ponto, e aqui eu vou colocar 2 pontos. Se a agulha entrar fácil, é porque entrou em algum lugar errado. E vamos assim até o final. 2 juntos e 2 solteiros. Chegando aqui no final, nós fizemos um casado, 2 solteiros. Então, a gente conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, a gente faz a cabecinha do primeiro ponto assim. E aí, a gente coloca o marcador para iniciar a próxima carreira. E não perder esse pontinho aqui, né? Que ele fica bem apertado. Vamos inserir a agulha e vamos fazer um ponto baixo aqui neste primeiro ponto. Vamos pegar a alcinha que tá com o marcador e vamos tirar o marcador. Com as 2 alcinhas dessa forma, você faz o primeiro ponto baixo. Agora, você vai fazer outro ponto baixo sozinho. E não esquece de passar no meio das perninhas lá atrás. E agora que eu tenho 1, 2, vou fazer 3 solteiros. E agora, um casado aqui no final. O casado representa que nós vamos fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Desta forma. E agora, a gente segue fazendo 3 solteiros e um casado, quer dizer, 2 pontos no ponto de base até chegar ao final. Chegando aqui no final, nós finalizamos com 29 pontinhos aqui nessa volta. E o 30, a cabecinha que vai somar 30 pontos, a gente vai fazer agora, quando a gente, então, insere a agulha aqui na cabecinha do ponto, pega o fio, puxa para trás. E aí, prende com o marcador para ele não fugir. Pontinho fujão. Então, agora, nós vamos inserir a agulha aqui, ó. Ponto baixo centrado aqui no meio. Ó, ficou mole. Não entrou no lugar certo. Entrando aqui atrás. E aqui a gente puxa o fio pra frente. E agora, a gente pega a alcinha. Então, a gente vai fazer os pontos e pega a alcinha e puxa aqui pra frente. A gente sempre vai fazer os pontos duplos, pontos casados, descasados dos pontos duplos da carreira anterior. Então, como o ponto duplo tava aqui, eu vou fazer o ponto duplo agora aqui no meio, ó. Eu tenho 3 pontos solteiros, vou fazer um ponto duplo aqui no meio. E agora, eu vou fazer outro ponto no mesmo ponto de base. Opa! Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 solteiros. Então, a gente tem sempre assim, a gente tem pontos
essa é a primeira carreira, fiz 6 pontinhos. Na segunda carreira, eu faço 2 pontinhos em cada ponto de base, que fica 12. Na terceira carreira, eu faço 3 pontos, um duplo e um solteiro, e repito por todo ponto de base. Na quarta carreira, eu faço um casado e 2 solteiros, dá 4 vezes 6, 24. Nessa última carreira, eu fiz 3 solteiros e um casado, 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5. Repeti 6 vezes, deu 30 pontos. Na sexta carreira, eu tenho que fazer 6 pontos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Vou fazer mais 2 solteiros. E agora, eu volto a repetir a minha sequência, que é um solteiro e em seguida um casado. 2 no mesmo ponto de base. E aí, agora eu faço uma sequência de 4 solteiros. 1, 2, 3, 4. E aí, eu faço outro casado. E vou fazendo assim, quando chegar aqui no final, eu mostro pra vocês. Então, eu fiz um casado e vou fazer 4 solteiros. Um casado e 4 solteiros. Chegando quase no final, eu vou te mostrar como fica. Olha, chegamos aqui e fizemos um duplo. Agora, nós vamos fazer 1, 2, 3 sozinhos, 4 sozinhos e olha outro duplo aqui. Então, a gente vai fazer, depois do último duplo, vai fazer mais 3 sozinhos. E aí, você fecha o círculo com... A gente tem 6 pontos. 6 vezes 6, 36. Então, a gente vai ter 66 pontos nesse fechamento de carreira aqui. Conta aí só para você ver. Eu já contei aqui, deu 35 pontos. Com esse aqui, eu vou ter 36. É muito importante que você tenha um número total, múltiplos de 6, para você fazer esta bolsa. Então, agora, eu vou encurtar o fio para ele não ficar muito longo. Vou colocar o meu marcador aqui e vou fazer mais uma carreira, que agora é a 7ª carreira. Então, você vai inserir a agulha aqui no último ponto, sempre saindo lá atrás, ó, e trazendo o fio pra frente. Quando você traz o fio pra frente, você pega aqui essa alcinha que tá com o marcador e puxa o fio aqui por dentro, é o seu primeiro ponto. Agora, nós temos que ter 7 pontos, bloquinhos de pontos. Nós vamos fazer aí vamos fazer 2 solteiros aqui em cima aqui do meu ponto casado da carreira anterior. Então, eu tenho 1, 2, 3, esse é o terceiro. Daí, eu vou fazer mais 4 e 5 solteiros. E agora, eu vou fazer um duplo aqui nesse ponto. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 no mesmo ponto de base. Então, eu vou repetir 5 solteiros e um casado, 5 solteiros e um casado, até chegar aqui no final. Esse não vai ter complicação. Vou terminar com um casado aqui no último ponto. Agora, chegamos no final. Como nós temos bloquinhos de 7 pontos, 7 vezes 6 dá 42. Então, vamos puxar o fio aqui para trás. Tá longo, vamos ajustar. Agora, na verdade, a gente vai finalizar. Essa é a base, o tamanho da base que eu quero. Como é para uma criança, eu botei assim, ó, um tamanho de um celular. Se você também quiser usar uma bolsinha pequena. Então, nós vamos agora
cortar o fio para fazer o acabamento desta carreira. E eu gosto de cortar o fio porque você fica com o acabamento perfeito, olha só. Você pega o fio aqui, passa aqui para trás a pontinha. Depois, você volta aqui, ó, para o lugar onde ele saiu, ó, desta forma aqui. E eu aproveito e já pego essa pontinha aqui e trago para trás. E assim, ó, você faz o acabamento perfeito. Para fazer o acabamento dos fios da base, eu sugiro você usar uma agulha de tapeceiro, como esta, e aí você passa o fio no sentido contrário do sentido do círculo mágico. Ele vinha pra cá, você puxa bem, e aí você, ó, puxa o fio pelo meio da trama desses primeiros pontinhos aqui, olha. E faz com força. Pronto, ó, consegui. E aí, você, depois que passa por eles, você pega o isqueiro. E aí, vamos fazer aqui no último, para você fazer o acabamento, olha só. Você puxa bem. Corta o fio bem próximo da base. E agora, com o isqueiro, você bota a chama no sentido em que não queime a base. E agora, você, ó, esconde aqui pra dentro esse pontinho, viu? E agora, você vai fazer a mesma coisa. Com a agulha de tapeceiro, você passa o fio por aqui e queima pra ficar escondidinho na base. Agora que finalizamos o acabamento da base, nós vamos fazer a fundação das paredes da bolsa. Então, nós vamos escolhi deixar este lado bonito para fora e vou usar o lado do avesso para criar pontos baixíssimos que vão ser a base da sua bolsa. A base das paredes, a fundação da bolsa. Então, nós vamos inserir a agulha no lado contrário do acabamento que você fez anteriormente, e eu vou puxar o fio desta forma assim, vou segurar os dois aqui e vou puxar. Agora, eu vou dar um pouco de altura e vou lá atrás e vou puxar o fio que veio do rolo, desta forma, e vou passar aqui por dentro. E assim, eu vou fazendo, sempre dando altura, para esse ponto não ficar muito apertado, senão você não vai conseguir trabalhar com ele para subir as paredes da bolsa. Então, eu vou fazendo isso até o final aqui do outro lado e volto com você. Estou chegando aqui no final e venho trazer uma informação muito importante. Presta atenção. O acabamento dessa base é aqui, é o último ponto que você faz, tá? Você não puxa o fio por aqui, que é por onde veio o seu primeiro ponto. Neste momento, você então vai cortar o fio e vai fazer esse acabamento aqui. Então, vamos cortar. Agora que você cortou o fio, você vai puxar o fio de fora para dentro e vai passar o fio aqui por dentro da cabecinha do ponto. Veja bem. Já puxa ele por dentro dessa alcinha aqui, ó. Pra ele ficar bem justinho, olha só. Aí, você puxa ele pra cá. Oh, meu Deus! Pode fazer também com a agulha de tapeceiro, olha só. Você traz o fio pra fazer a cabeça desse ponto e já passa aqui por dentro assim, ó. Pronto. Ó, ele já fica pronto pra você fazer o arremate por aqui. E este fio que ficou aqui atrás, olha só, toda vez que você puxava o ponto, ficava uma alcinha. Esse daqui, ó, não tem alcinha, então você vai trazer esse fio daqui pra frente, pra trás, ó, pra fazer a alcinha. E aí, a sua base, a parte de fora da sua bolsa ficou perfeita. Agora, você vai fazer o arremate destes dois fios aqui atrás, escondendo na base.
Agora que a base está pronta e eu fiz o arremate dos fios, nós vamos iniciar a parede da bolsa. A gente vai ficar com a parte que é o avesso para cima. Nós vamos inserir a agulha por baixo da cabecinha dos pontos baixos que a gente fez, baixíssimos que a gente criou de base de fundação da nossa bolsa, e eu vou puxar o fio para trás. Agora eu vou fazer uma laçadinha e vou continuar trabalhando e fazendo pontos baixos. Sempre pegando, aqui, liberar o fio aqui. Sempre pegando a cabecinha desse ponto baixíssimo aqui, ó. E aí, a gente abraça o fio que veio do rolo e vai fazendo esses pontos baixos. Vê só que o primeiro ficou sem a cabecinha, a gente vai fazer a cabecinha na volta, olha, o primeiro ficou sem a cabecinha, a gente vai fazer a cabecinha quando contornar toda a volta. E é importante a gente checar se ficou com 42 pontos, conforme a gente terminou aqui a carreira final. Não podemos perder ou criar mais pontos, senão a sua bolsa não vai ficar retinha, ela vai ficar maior, uma aba maior que a outra, tá? Então, vamos até o final e eu volto com você. Agora que chegamos no final da carreira, nós vamos fazer o fechamento, que é, você tira, ó, eu peguei o último pontinho antes da alcinha que a gente fez. Eu vou, então, passar o fio, a agulha, de trás para frente, e vou trazer a alcinha aqui para trás. E agora, eu vou passar o ponto, vou fazer ponto baixíssimo. Então, eu vou no meio do corpo do ponto, vou puxar o fio e quando eu tiver, ó, puxei o fio. Agora, eu vou colocar a agulha de trás para frente, vou pegar a alcinha, trazer lá para trás. E se você quiser colocar o marcador, para esse ponto não fugir, você coloca, ajusta, e você vai fazer ponto baixíssimo, ponto baixo centrado aqui. Então, você vai puxar o fio lá de trás para frente, da altura, e você vai, então, pegar essa alcinha que tá aqui, ó, esperando. Ó, desta forma, você iniciou o primeiro ponto. E agora, você vai fazendo ponto baixo centrado por toda a volta. Lembrando que a gente tem 42 pontos. Então, conta os pontos para você não perder. E nós vamos subir 5 carreiras. Essa é a primeira, nós vamos subir mais 4, fazendo o fechamento sempre desta forma. E aí, eu volto com você. Cheguei agora na quinta carreira, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E nós vamos, então, fazer marcações com os marcadores para subir a parede da bolsa. Vamos marcar aqui. Então, nós temos aqui, ó, o primeiro ponto, aí faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, a gente, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui, a gente marca no 8º, coloca um marcador, é onde vai iniciar a outra parede da bolsa. Então, vai ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, eu vou colocar o próximo marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí o próximo. Aí, conta com o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, bota no próximo. Esse aqui é o ponto de início. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, eu marco no próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marcador no próximo. E aqui eu inicio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esse aqui é o primeiro ponto da carreira, onde tem a subida, né? E assim, a gente tem os 1, 2, 3, 4, 5, 6 abas da bolsa que vão crescer
para fazer o corpo da bolsa. Vamos iniciar agora, vamos passar a alcinha, ó, pelo meio e vamos pegar a alcinha que tá lá atrás. Ajusta e puxa o fio pra frente. Agora, você vai no próximo ponto, você pega a alcinha pelo meio da cabeça do ponto e pega essa alcinha aqui de trás, ó. Essa terceira alcinha aqui. E agora, com essas duas, você faz o ponto baixo. Agora, na próxima, pega pelo meio do ponto e a alcinha, olha só, fica sempre uma alcinha aqui embaixo. E aqui tem duas. E a gente vai fazendo pontos baixos aqui. Ó, desta forma, pegamos 3, 1, 2, 3, 4. Ó, essas duas alcinhas, 5. 6. E o último ponto, 7. Desta forma. Agora, nós viramos o trabalho como se fosse a página de um livro. E agora, nós vamos iniciar a próxima carreira. Fio aqui. Então, nós vamos, sem fazer correntinha, nós vamos pegar aqui no pé do ponto, pegar o fio lá na frente, dar altura e fazer um ponto baixo. Agora, a gente vai pegando e fazendo ponto baixo normal, de ida e volta. Puxa o fio para ele não tensionar o seu trabalho e você vai fazer 7 pontos baixos. Não esqueça de pegar o último ponto baixo. Normalmente, ele fica mais escondidinho. Aí, você conta que é para não errar. Eita! Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A gente vai pegar assim, ó, a cabecinha do ponto. 7 pontos baixos, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora, você vira e continua fazendo carreiras de ida e volta de 7 pontos baixos por 17 carreiras. Então, depois que eu tiver 17 carreiras, eu volto aqui com vocês. Olha só, fui fazendo e preferi terminar com 22 carreiras. Como é que a gente conta a carreira? Aqui, nós começamos a fazer a primeira carreira. Aí, aqui, ó, nessa valinha, são 2 carreiras. Mais 2 carreiras, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 carreiras. Se você olha pelo outro lado, a gente tem uma primeira carreira aqui, ó, que tá aqui escondida. E aí, vem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22. E aí, o que que você faz? Você corta um fio que seja mais ou menos o dobro dessa altura aqui. E por que que eu fiz 22 carreiras? Porque eu quero que a carteira dê para pelo menos um celular, né? Essa bolsinha dê pelo menos um celular. E olha, sobra o espaço aqui pra gente passar o mosquetão e enforcador para fechar a bolsa. Então, por isso que eu aumentei. Em vez de 17, fiz 22 carreiras, cortando o fio, ó, que tenha mais ou menos o dobro. Agora, pra gente iniciar a nossa próxima carreira, vamos para esse lado aqui. Você pega o fio e começa sempre olhando a parte de fora da bolsa, esta parte de fora aqui. E aí, você vem aqui, ó, retira o marcador, nós vamos começar aqui, sempre pegando a alcinha e naquela argolinha aqui interna, né? Então, nós vamos pegar o fio desta forma. A gente tem aqui a ponta de dentro e aqui eu vou, com o fio na agulha, eu vou buscar aqui esse ponto
e essa alcinha, o meio do ponto e a alcinha. Aí, agora eu vou puxar o fio aqui por dentro, ó. E eu vou fazer o primeiro ponto baixo. E agora eu vou colocando o fio, ó, a agulha pelo meio do ponto, fica sempre uma alcinha aqui fora, e abraçando a pontinha do fio que a gente deixou aqui por cima. E vai arrematando já, né? E a gente vai, então, fazer 7 pontos aqui na base e vai subir 22 carreiras, como a gente fez do outro, no primeiro lado. E a gente vai repetir isso 6 vezes. Então, a gente tem aqui um marcador. A gente vai continuar, vamos fazer a subida igual a gente fez aqui do outro lado. E vamos fazer 22 carreiras, cortar o fio. Esse fio você vai usar como base para costura. E aí, você vai começar depois um outro pedaço aqui, fazendo 7 pontos até aqui. Uma outra tirinha que vai fazer 7 pontos até aqui, sempre começando no seu marcador e indo até antes do marcador, fazendo 7 pontos aqui na ponta de base. E aí, a sua bolsa vai ter 6 tirinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tirinhas abertas assim. E aí, eu volto com você. Agora que você já fez as 6 tiras que vão ser costuradas, vamos aproveitar para fazer o acabamento do fio inicial de cada carreira. Então, nós vamos fazer aqui, para mostrar um exemplo, nós aqui pegamos, olha, a ponta, cortamos, para ficar mais fácil, sem essas pontinhas aqui. E aí, a gente puxa para fora para aquecer. Cuidado com a sua mão e com a bolsa. E agora, você puxa ele para dentro, olha só, ele se esconde e fica colado dentro da trama. Faça isso com todas as pontinhas dos 6 lados da sua bolsa. Agora que você tem todos os fios arrematados aqui da base, nós vamos utilizar uma agulha de tapeceiro para fazer a costura de cada lado. Por isso, deixamos esse fio aqui em cada ponta da lateral da bolsa. Nós vamos passar aqui a agulha, o fio na agulha, e nós vamos juntar as partes, olha só, para que você possa fazer a costura corretamente. Então, nós vamos iniciar aqui, ó, pela cabecinha do ponto. E como esse pontinho aqui é o que fica na borda, nós vamos passar por ele 2 vezes. Nós vamos passar aqui na trama e vamos passar de novo na cabeça desse primeiro ponto. Depois que você passa 2 vezes aqui na ponta, você vai passar a agulha sempre aonde tem a reentrância aqui da trama. Deste lado e deste lado. Agora, você passa para a próxima. Essa aqui, essa reentrância e essa reentrância aqui, ó, deste lado. Deixa firme e a gente pula para a próxima, ó, essa aqui e essa deste lado. E a gente segue até o final. Depois que você chegar aqui no final, na última reentrância, que é essa logo acima aqui da base, você passa o fio aqui no mesmo lugar que você tinha colocado anteriormente e traz o fio aqui para trás. E aí, você arremata esse fio aqui, dá um nozinho para ele ficar firme e ele não soltar. Então, você passa com a agulha assim, ó, pelo meio da trama. Você desse lado aqui, aí você dá um nozinho. E depois você esconde ele aqui, ó, pelo meio da trama. Pra que você, na carreira de cima, porque aqui tem o fio
do início. E aí você, quando chegar lá no final, você faz do mesmo jeito que você fez com o fio inicial. Você puxa ele, corta e queima com o isqueiro. E aí coloca lá pra dentro da trama, olha só, fica invisível. Nós vamos fazer isso em todas as laterais. Sugiro que você faça o acabamento dos fios aqui da sua bolsa ainda com ela aberta, para facilitar o acabamento. Depois que ela estiver fechada, vai ficar mais difícil. Então, vamos fazer os acabamentos aqui dos fios e depois fazer a costura da última carreira, da última parte da bolsa. Agora que você terminou com o acabamento e a costura das abas, a bolsa, olha, tem tendência a ficar assim. Agora, nós vamos fazer uma correntinha diferenciada para ser a fita que vai fechar aqui a nossa boca da bolsa e vai passar no enforcador. Vamos fazer o nozinho inicial desta forma. Inserir a agulha e puxar o fio para fazer uma alcinha. E aí, a gente ajusta e deixa essa beiradinha aqui, ó, não completamente fechada. Agora, você enfia a agulha aqui e puxa o fio lá atrás. E aí, você passa pela alcinha que estava na agulha. Agora, você vai passar a agulha por dentro da alcinha anterior, puxar o fio e puxar pelas duas, desta forma. E aí, a gente vai continuar. Puxa e passa pelas duas. Entra na alcinha anterior, puxa e passa pelas duas. E aí, a gente vai crescendo esse cordão. Ele fica um cordão com desenho bem bonitinho. Olha só, vários vizinhos, e atrás fica assim, ó, com as alcinhas. E a gente continua, pega por dentro da última e tira duas, pega por dentro da última e tira duas, até a gente crescer e dar um tamanho que você goste para o seu enforcador. Eu vou continuar aqui e te digo quantos pontos eu fiz. Finalizei aqui as correntinhas, fiz 145 correntinhas dessa daqui. Agora, eu vou passar o fio aqui por dentro e vou cortar a pontinha do fio, ó, do mesmo tamanho desta, para ficar coerente, os dois lados iguais. E eu fiquei com 75 centímetros de correntinha. Eu medi deste ponto até este ponto, e eles ficaram com 145 centímetros. Não, 145 pontos, 75 centímetros. Agora, nós vamos queimar a ponta daqui do fio, para que ele não fique desfiando na sua bolsa. E vamos agora colocar aqui na nossa bolsa. Vou utilizar um passador de elástico como esse para me ajudar a passar o fio aqui por dentro da bolsa. Então, vamos escolher o lado em que ele vai ficar aberto e nós vamos inserir desta forma aqui. Escolha para você colocar sempre na mesma altura aqui da sua bolsa. Olha, desta forma. Escolhi colocar, ó, na terceira carreira, na valinha aqui da terceira carreira. Agora, a gente vai passando assim, sempre na mesma altura. E olha, 2 pontos aqui afastado da quina da costura que a gente fez. Ó, vamos fazendo dessa forma até chegar neste lado aqui. Olha só.
Se ele prender de alguma forma, você volta e encaixa de novo, ó, sempre na valinha. E aí, você pode colocar um enforcador como este, ou você pode fazer um enforcador com o próprio fio da bolsa. Vamos fazer um? Olha só, o enforcador tem uma pecinha como esta que você deve fazer para passar o fio. Você pode simplesmente amarrar aqui, desta forma, para você fechar sua bolsa. E eu tinha feito com 3 pontos baixos de largura e eu achei que ficou muito grosseiro aqui nessa peça. Então, eu vou ensinar você fazendo com 2 pontos baixos de largura. Então, você começa com o fio assim, desta forma, e você busca lá atrás e faz o ponto corrediço aqui, o nozinho corrediço. Agora, você vai fazer 3 correntinhas. E para começar o ponto baixo, você vai pegar a alcinha aqui de trás. Tem uma alcinha aqui exatamente embaixo do fio. Você vai pegar a segunda. E aí, porque essa primeira alcinha vai ficar com a altura do ponto. Aí, você puxa o fio e passa aqui por dentro. É o ponto baixo. Agora, você vai aqui na outra alcinha, puxa o fio por aqui, com 2 laçadinhas na agulha, você puxa o fio e passa. Agora, você vai continuar fazendo pontos baixos. Então, você vira o seu trabalho como se fosse um caderno bem pequenininho, né? Faz aqui, ó, o ponto baixo desta forma. Aí, faz 2 pontos baixos e vira. E aí, você vai fazendo por 14 carreiras. Essa é a primeira, a segunda, e você faz mais 12 carreiras aqui. Agora que eu fiz as 14 carreiras, olha só. Aqui tem a primeira, tem esse tracinho, e aqui tem uma valinha, percebe? Então, você conta 2, 1, 2. Aí, aqui mais uma valinha, ó. 4, mais 2 carreiras. 6, 8, 10, 12 e 14. Tem um tracinho aqui no meio. Fala assim, ah, mas como é que eu vou saber, ó? Se você vira pro outro lado, a valinha tá aqui, ó. Então, fica 1 e aqui 2. Aí, faz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 e a primeira 14, tá? Assim que conta. Aí, agora, a gente corta o fio para costurar e fechar ele aqui no meio. Então, nós vamos passar o fio aqui desta forma. E com a agulha de tapeceiro, você vai fazer a costura. Então, aqui eu tenho 2, 4, 6. E aqui, ó, é o 7. Então, vamos nos focar em costurar aqui na 7ª carreira, porque aí ela vai ficar bem no meio. Olha só. E aí, a gente junta aqui e já faz uma costura só com as 2. Com as 2 partes. Aqui, vem pro meio. Ó. Pega aqui no meio do ponto. Ó, se tiver difícil, volta. Porque você tem que passar entre a trama. Quando a gente passa pelo meio do ponto, fica difícil de passar a agulha de tapeceiro, porque ela é grossa. E o fio, ó, tem uma trama fina, né? Ó. E agora, a gente vai passar aqui na cabeça do ponto e ir lá atrás. Assim. Agora, a gente faz um nozinho e esconde esse fio aqui pra dentro. E a gente... Ó, e aqui ficam os furinhos pra gente passar o fio. A gente utiliza aqui a agulha
para esconder esse fio aqui na trama, sempre passando pela trama. E eu vou colocar aqui o fio, trazer ele aqui pra ponta, ó. Aí a gente corta o fio e queima com o isqueiro para que ele fique bem escondidinho aqui na trama. Ó, com a ajuda da tesoura, ó, você coloca ele lá pra dentro, vai ficar escondido. E depois você faz isso com esse fiozinho aqui também. Olha só como ele ficou mais delicadinho. E aí, você pode utilizar esse enforcador aqui, ó, mais grossinho, quando você fizer uma bolsa maior, né? Se você aumenta a quantidade de pontos, você pode fazer uma bolsa com um tamanho maior, aí um enforcador com 3 pontos baixos vai ficar mais adequado. Para esse enforcador aqui, para essa bolsa aqui que é pequenininha, é uma criança ou para você levar apenas o celular, pode pegar aqui com a agulha, ó. Esse enforcadorzinho menor é melhor. Aí você puxa o fio aqui por dentro. Olha só. Pronto. Pronto. Agora, você tem o enforcador, que aí você dá um nozinho, se quiser um laço. E aqui, você tem a sua bolsa com o enforcador. Agora, vamos fazer as alças. Nós vamos iniciar a alça neste lado aqui e vamos finalizar a alça deste lado, para ficar na parte mais... Quando você fizer assim, ó, vai ficar na lateral da bolsa, a alça saindo e chegando até aqui. Para iniciar a alça, você vai pegar o fio desta forma na agulha, aqui tem 7 pontos nessa lateral, então você vai usar 1, 2, 3, e aí vai inserir a agulha aqui no terceiro ponto da quina até o meio. Vamos pegar o fio lá atrás e vamos fazer um primeiro ponto baixo. Depois, nós vamos abraçar esse fio aqui, vamos fazer mais um ponto baixo e o terceiro ponto baixo. Agora, você vai fazer correntinhas até chegar mais ou menos no comprimento de 1,30 m de correntinhas. Essa bolsa, eu estou estimando esse comprimento para que a alça seja regulável e possa ser utilizada por uma criança ou mesmo por um adulto quando você estiver com a alça toda esticada. Então, eu volto quando tiver 1,30 m. Agora que eu fiz 1 metro e você mede esticando as suas correntinhas. Então, eu fiz 1,30 m de correntinhas. Eu vou pegar aqui o mosquetão, vou passar, aí olha só, que entra a agulha aqui, ó. Aí eu puxo por dentro do mosquetão essa alcinha, porque aquela outra é grossa. E agora eu tenho aqui a minha correntinha, o meu mosquetão preso. E eu vou, então, dar uma laçada, vou pular um ponto e vou fazer um ponto meio alto aqui na segunda correntinha. Tira tudo. Dou a laçada, pego o próximo, aquela alcinha de trás da correntinha e tiro tudo. E aí, eu vou fazendo agora assim, até chegar, ó, pegando sempre essa alcinha aqui de trás. Essa aqui, ó, essa aqui. Mas se você quiser fazer com essa aqui, tudo bem, mas é que o acabamento, ó, fica mais bonitinho na lateral. Aí vai ficar correntinha de um lado e correntinha do outro, tá? Então, vai da sua dificuldade. Se conseguir, ó, pega aqui, ó, essa alcinha que tá aqui e vai tirando ponto meio alto, ó. Tira as 3 alcinhas. Laçada, passa aqui dentro e tira. Aí, com 3 laçadinhas na agulha, você puxa o fio e passa pelas 3. Olha, e fica desta forma. Eu vou fazendo até chegar aqui junto da bolsa. Agora que já fiz o ponto meio alto,
em todas as correntinhas. Chegamos aqui no final. Nós então vamos cortar o fio, deixar uma ponta grande para fazer o acabamento, e nós vamos puxar esta ponta e nós vamos passar aqui, olha, no primeiro ponto que nós fizemos, desta forma aqui. Passar o fio aqui e vou voltar aqui dentro deste pontinho para simular o último ponto aqui da correntinha, olha só. Aí ele fica aqui simulado. E a gente agora vai passar este fio, ó, por dentro do meio ponto alto para prender ele. E vamos chegar com ele aqui do outro lado. E a gente vai arrematar esse fio com um nozinho para ele ficar bem preso. Vamos esconder também todos esses fios aqui para dentro da bolsa. Agora, você vai, olha só, deste lado aqui. Aqui tá o enforcador, aqui tá atrás. Você bota a alça aqui e deste lado aqui você vai prender esta argola. Então, a gente vai por dentro da trama com o fio e a gente vai passar por dentro da alça várias vezes para prender aqui, ó, nessa carreira. Vamos prender na primeira, segunda, na terceira carreira de pontos baixos. A gente vai passar o fio por dentro da trama para sair aqui, para prender o fio. A gente vai enroscar várias vezes. Para ele não se soltar conforme o peso da bolsa. Deixa o fio retinho para ele não fazer volume. A gente deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas com o fio. Aí agora a gente leva este fio para dar um nó com esse aqui dentro e a gente faz o arremate do fio por dentro da trama. Agora que você já tem a argola bem presa, você vai pegar a alça e vai passar por dentro dessa alça para ela se prender. Então, você pode passar por aqui, por exemplo, e prender, ó, desta forma na trama, olha. Você passa por um dos pontos meio alto. E aí, ela vai ficar regulada no tamanho que você desejar. Se você achar que ela ficou muito comprida desse jeito, você solta e prende mais para cima. E aí, você tem a sua alça regulável. Ó. Desta forma. Agora, nós temos a nossa bolsa pronta. Ela dá o celular, olha só. E ela dá pequenas coisas e você pode utilizar ela. Você pode dar para uma criança. O que você achou de aprender essa bolsa comigo? Maravilhosa, né?
E agora, compartilhe esse vídeo com outras crocheteiras que também se interessam em fazer bolsas de crochê. Comenta aqui para que esse vídeo possa ser divulgado para mais pessoas, ajuda aqui ao aumento de pessoas no canal. Então compartilha no grupo de crocheteiras, dá um like para chamar mais gente para conhecer aqui o meu trabalho e também aprender a fazer essa bolsa maravilhosa, essa bolsa saco ou bucket bag, de forma mais em inglês, né? Fica mais chique. Essa alça articular, essa alça regulável que você não sabia fazer, que você aprendeu. Então compartilha para mais crocheteiras poderem ter acesso a essa informação aqui no meu canal.